maravilhosa. Meu Deus, faz muito tempo que eu não apareço aqui, não é? Eu sei, gente, eu sei. Me perdoa, mas assim, eu voltei e tenho muitas novidades, tipo, várias. E vou tentar colocar tudo em vídeo aqui pra vocês, então acompanhem esse canal porque a gente vai voltar com tudo. E a primeira novidade zona que eu já vou falar aqui é que eu me formei. Sim, finalmente eu me formei. Agora eu sou uma nutricionista de verdade, até com CRN, gente. Hoje eu recebi meu CRN, já estou assim muito feliz e com boletos para pagar. Mas tudo bem, né, gente? Faz parte. E já que eu me formei, eu vou começar a contar tudinho pra vocês, desde onde eu parei. Meu último vídeo foi sobre o meu estágio em nutrição social e eu vou deixar aqui nos cards. Se você ainda não assistiu, gente, vai lá assistir, porque tá bem legal. Se você gosta de nutrição social, eu aconselho você ver, porque eu fiz aqui na Prefeitura de Santos, eu trabalhei numa escola, então foi bem legal, assim, a experiência com crianças. Se você gosta de crianças, vão lá ver esse vídeo, porque tá bem interessante. E eu vou contar sobre todos os estágios que eu fiz. Na minha universidade, né, que é a Universidade Federal de São Paulo, a gente precisa fazer 3 ciclos de estágios. Nutrição social, UAN, que é restaurante, nutrição clínica, e eu ainda fiz mais um de nutrição clínica, que é para estágio extracurricular, porque sobrou um tempinho, então eu resolvi fazer. Nesse vídeo eu vou contar minha experiência no estágio de nutrição clínica, que eu estava ansiosa para começar. Acho que todo mundo que faz nutrição espera muito por esse estágio, porque é uma área que todo mundo tem bastante interesse. E eu também tenho muito interesse na nutrição clínica, mas eu gosto muito de hospital, então eu queria muito começar esse estágio. Na minha universidade, a gente podia escolher o estágio em um hospital ou então em uma clínica de nutrição. Eu optei pelo hospital, a gente tinha 3 opções de hospitais e eu fui para um hospital que eu queria muito, que era a Casa de Saúde aqui de Santos, e foi muito legal, gente, mas eu vou contar tudo detalhadamente pra vocês. Lá no hospital eu dividi estágio com mais 2 estagiárias que não eram da minha universidade, mas depois elas se tornaram grandes amigas minhas, e nós 3 fazíamos as mesmas atividades, mas eu fiquei na parte da UTI e elas ficaram com as outras alas das enfermarias. Mas a gente sempre procurava se ajudar porque era bastante paciente, era bastante coisa que a gente tinha que fazer, então a gente estava sempre se ajudando, então todo mundo rodava em todas as alas. Como eu disse, eu ficava na UTI, e eu confesso que quando me chamaram pra ficar na UTI, eu fiquei um pouquinho apreensiva, porque eu nunca tinha entrado numa UTI na minha vida, e falar com pacientes e acompanhantes dentro de uma UTI pra mim era uma coisa muito séria, e eu não sabia se eu estava preparada pra aquilo, mas eu fui. E gente, era totalmente diferente do que eu imaginava. Quando a gente para pra pensar em uma UTI, a gente sempre vem um lugar um pouco frio, sério, onde as pessoas que estão ali estão muito mal, então a gente sempre tem uma imagem um pouco ruim, né, de UTI. E eu tinha essa imagem na minha mente e por isso que eu não sabia se eu ia conseguir lidar. Mas quando eu cheguei lá, eu fui assim abraçada por uma equipe incrível, que é a MTN. Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. É uma equipe multi e só isso já me surpreendeu, porque eu não sabia da equipe da MTN, e ela é feita por nutricionista, enfermeira, técnico em nutrição, médico e uma fonoaudióloga. E gente, eu fui abraçada por essa equipe, era sempre muito legal estar com eles, eram pessoas inteligentíssimas, assim, que eu tirava dúvidas com o médico, com a nutricionista, com a enfermeira, então eles respeitavam muito minha opinião, e então eu fiquei muito confortável naquela equipe. A MTN trabalha apenas para nutrição dos pacientes em UTI, então os enfermeiros, né, e médicos que estão ali atuando na UTI, eles são diferentes, é uma equipe diferente. A MTN, ela é só para a área da nutrição daqueles pacientes que estão internados. Eu fui a primeira estagiária que a equipe recebeu, então eles não sabiam nem o que fazer comigo. E primeiro eles começaram a me dar algumas coisas que eu já tinha que fazer, que era avaliação nutricional, era uma coisa que no estágio eu tinha que fazer mesmo. Naquele estágio, as minhas atividades eram avaliação nutricional, triagem nutricional, visita de admissão, visita de alta, e na UTI em específico eu também fazia o controle de volume prescrito e infundido de dietas interais. Todos os pacientes da UTI recebiam dieta interal, era difícil achar um paciente dentro da UTI que estava se alimentando por via oral, geralmente estava junto ali uma dieta interal também. E aí a minha função como estagiária era fazer o controle das dietas que foram prescritas para esses pacientes e quanto eles realmente receberam, que é a infusão.
Porque assim, nem sempre os pacientes consomem a quantidade, né, o volume de dieta que foi prescrito para ele. Às vezes ele precisou parar a dieta ali porque ele foi tomar banho, porque ele teve um quadro de diarreia, porque ele precisou fazer um exame. Então, aquele volume que foi prescrito para ele não foi totalmente consumido pelo paciente. Então eu fazia esse balanço, anotava tudo no computador para eles terem esse controle. E aí na avaliação nutricional eu fazia a análise clínica, né? Então eu perguntava pro paciente sobre o histórico clínico dele, né? Histórico familiar. E também eu fazia a antropometria. Então sim, você vai usar a antropometria na clínica bastante. E eu nem aconselho você a ficar treinando antes do estágio, porque você vai fazer tanto que você vai acabar treinando mesmo no dia a dia. Eu ainda dei uma treinada em casa, sabe? Ainda fui procurar videoaula para lembrar de algumas dobras, algumas circunferências que eu esqueci. Mas às vezes isso não é tão necessário, porque o próprio hospital tem o seu protocolo, sabe? Então, às vezes, aquilo que você aprendeu na faculdade, eles fazem diferente na prática. Então, teve algumas dobras que eu fiz, treinei e eu nem usei. E não dá pra dizer também que você precisa lembrar de tudo que você aprendeu na faculdade, que você tem que ir pro estágio com as coisas na ponta da língua pra você poder fazer ali seu estágio. Não, você tá ali justamente pra aprender. Então faz parte você não saber, faz parte você esquecer. As pessoas que estão ali, o nutricionista, preceptor, orientador, eles sabem que você tá ali pra aprender e eles têm que estar disposto a te ensinar. Eu mesma esqueci de várias coisas na hora e principalmente nomenclatura, sempre me foge à mente o que significa aquela palavra. Então eu pegava o meu celular, abria o Google ali rapidinho, pesquisava e tava tudo bem, gente. Até porque a gente não tem que ser uma caixa de guardar informação, né? Nutrição não é decoreba. Os lugares que recebem estágio sabem que você tá ali pra aprender e você tem que estar disposto também a perguntar. Se você não sabe, você pergunta, você questiona, até porque é interessante pro preceptor, pro nutricionista que tá ali te recebendo como estagiário, saber que você tá interessado naquilo, sabe? Então pergunta mesmo, mostra que você tá ali pra aprender. Eu usava muito o meu caderno de bolsa da Sanar, que ele me ajudou muito, tem várias coisas ali, eu usava muito fórmula, esquecia de várias fórmulas e lá tem tudo. E ele é bem pequenininho, sabe? Ele cabe na bolsa, cabe no jaleco. E eu levava ele e consultava ele bastante. Então acho que vale a pena vocês procurarem também saber. Mas não fica se prendendo a ele não, viu? Estuda bastante. Era uma coisa que eu fazia também. Eu voltava pra casa e eu estudava aquilo que eu tinha visto. Às vezes eu via algum paciente que foi admitido com uma doença que eu não conhecia. Eu ia pra casa e eu estudava aquela doença, pra depois, no outro dia, eu saber conversar com o nutricionista sobre aquilo. Sobre as visitas de admissão e orientação de alta, na visita de admissão a gente conversava com o paciente sobre histórico dele, sobre por que ele foi internado, se ele tem alguma aversão, alergia a algum alimento, se ele estava fazendo uso de algum antibiótico. Então só pra gente poder admitir ele na equipe de nutrição. E na orientação de alta, se o paciente ele tinha alguma dieta que ele tinha alguma restrição ou que ele ia continuar alguma dieta em casa, por exemplo, as dietas enterais, a gente fazia essa orientação. No hospital onde eu tava tinha bastante cirurgia gástrica, né? Então a dieta para essas cirurgias é diferente, ela é líquida, restritiva, então a gente tinha que fazer uma orientação para essa pessoa. Geralmente quando a pessoa vai fazer uma bariátrica ou alguma outra cirurgia gástrica, ela já tem um acompanhamento médico ou nutricional, então ela já sabe como tem que ser, mas a gente reforça com ela. E aí junto a gente dava também um folheto explicando tudo que a gente tinha falado. Na UTI tinha bastante paciente que chegava comendo normal por via oral e quando tinha alta eles iam com a dieta interal. Então a gente tinha que fazer essa orientação para ele de como ele vai fazer a sua dieta em casa, né? A gente também dava uma orientação escrita para eles, como eles têm que fazer a troca de equipamento, né? Limpeza, higiene. Também a gente tinha os fornecedores, né? Para que ele pudesse ligar e comprar
as dietas dele. Então a gente fazia toda essa orientação. É lógico que eu não sabia, assim, quando eu comecei o estágio. Eu primeiro acompanhava a nutricionista, então ela fazia essa orientação, e aí depois eu comecei a fazer sozinha, e depois de um tempo já era tão hábito que eu fazia assim, normal mesmo, conversando com o paciente e com o acompanhante dele. E como eu falei, a UTI, eu achava que ia ser um lugar assim bem difícil de trabalhar, e foi totalmente diferente. A gente tem a ideia de que os pacientes, eles estão super debilitados, não falam nada, estão desacordados. Lógico que a maioria realmente está desacordado, está bem debilitado, mas tem pacientes que eles estão ali, eles conversam com você, eles andam. Na UTI, eu conversava com os pacientes, mesmo que eles não estivessem acordados, eu tentava conversar com eles, porque eu acho importante a gente ter essa proximidade com o paciente, pra gente conseguir fazer até vínculo com o paciente e com o acompanhante, para que eles sintam segurança na gente também. Então é legal a gente conversar, é legal a gente estar ali também, deixando aquele ambiente um pouquinho mais agradável para aquelas pessoas. O estágio de nutrição clínica foi assim muito legal pra mim, eu queria muito, eu tava com bastante expectativa, e quando eu cheguei lá foi melhor do que eu imaginava. As pessoas que trabalham me acolheram assim incrivelmente bem. Eu sei que tem lugar que não é do mesmo jeito, que tem hospitais que as pessoas são meio assim com estagiários, né? Teve pessoas também que falaram que tiveram experiência totalmente diferente em outros hospitais, mas naquele foi maravilhoso, não só pra mim, mas também para os outros estagiários, também tiveram a mesma impressão. A minha vontade de trabalhar em um hospital ficou maior ainda. Depois que eu fui pra UTI, eu criei uma vontade imensa assim de trabalhar com terapia intensiva, porque eu acho muito interessante, precisa de bastante estudo e acho muito desafiador também, sabe? Então eu queria muito estar ali, e era um ambiente que eu achava super difícil, mas que eu acabei criando assim um laço gigantesco, sabe? Tem gente que gosta de clínica, tem gente que odeia clínica, não quer nem passar perto de hospital, mas eu aconselho vocês irem com a mente aberta, porque todo lugar que a gente passar de estágio é uma possibilidade de um lugar que a gente vai trabalhar. Então se a gente tem que aprender, tem que ser naquela hora do estágio, depois não tem como. Eu espero muito que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês sobre esse estágio. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se inscreve no canal, gente, porque eu vou continuar fazendo os vídeos sobre os estágios que eu passei. Eu já terminei a faculdade, então eu tenho todos os estágios ainda pra falar. Então se inscreve pra vocês acompanharem. Um beijo e até a próxima!